Olá, tudo bem? E aí, galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21. Ele continua a matéria sobre a China, né? Capítulo 20 a gente já tinha falado sobre China, mas sobre características mais gerais, questão demográfica, localização geográfica, clima, relevo, enfim. E aí, capítulo 21, a gente vai falar sobre evolução econômica e a ação geopolítica desse país, que hoje é um país emergente, faz parte do BRICS, né? Grupo dos principais países emergentes formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e é a segunda maior economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos, tá? A gente tem Estados Unidos, China e Japão, ou seja, um ocidental para dois orientais. Quem sabe essa é a nova tendência, né? Vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que falar e que a apostila vem aqui trazendo, vem trazer para vocês, é sobre os antecedentes, gente. A questão da reforma socialista de Mao Tse Tung, tá? Que fez com que a China se tornasse socialista. A China, ela é uma cultura, um país milenar, né, que possui uma cultura milenar, muito tradicional, muito rígida, mas a gente começa a estudar esse desenvolvimento da economia a partir da Revolução Chinesa de 1949, liderada por Mao Tse Tung, ok? E aí eu marquei ali para vocês, tá? Que é importante que a gente entenda isso para poder compreender como que a China se tornou essa grande economia, né, agora no século 21. Então, em 1949, a China passa pela reforma socialista e passa a integrar o bloco socialista dentro da Guerra Fria, tá? Lembrando que 1949, Guerra Fria. Ou seja, o mundo era bipolar, o mundo estava dividido entre dois polos de influência, que era o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética. A China fica um tempo alinhado à União Soviética, mas não dá muito certo, esse tempo é muito curto e ela decide caminhar com as próprias pernas dentro do socialismo, né? Mao Tse Tung cria um projeto chamado Grande Salto para Frente. Marquei aqui novamente para vocês. Ai, acabou marcando tudo. O Grande Salto para Frente, que foi uma tentativa de crescimento econômico dentro de uma realidade socialista, tá? Onde ele acelerou a coletivização do campo através de uma reforma agrária e o processo de industrialização urbana, isso já no final dos anos de 1950, tá? Sendo que o grande salto para frente não obteve sucesso. Inclusive, ele foi considerado, né, é considerado hoje um dos grandes culpados para fome, para o aumento da fome na China. E, inclusive, isso é utilizado até hoje como... Ai, qual a palavra, gente? Esqueci. Como discurso, né, para ir contra o sistema de reforma agrária, para ir contra o próprio socialismo, como se por causa disso, né, por ter dado errado lá, seria algo que sempre desse errado, né? Mas após essa frustração, né, com o grande salto para frente, houve o que a gente chama de revolução cultural, que foi uma política ideológica que foi implementada a partir
finalzinho da década de 60 ali, 1966, e a ideia era tentar neutralizar a oposição de alguns setores menos radicais do partido. Ou seja, a ideia era manter a autonomia do Partido Comunista. A ideia era manter o poder, a força, a ditatoriedade, tá, desse governo. Mas, a partir de 1976, muita coisa mudou na China. E mudou por quê? Eleições diretas? Claro que não, gente. A China continuava no seu regime comunista, a China continuava com um partido único, né, unipartidária, sendo que em 76 aconteceu a morte de Mao Tse-tung. Com a morte de Mao Tse-tung, quem entrou no lugar dele foi Deng Xiaoping. Deng, ele pegou a China com graves problemas econômicos consequentes do grande salto para frente, né? E aí ele começou a fazer várias mudanças, várias reformas dentro da política e da economia chinesa para tentar reerguer o país, para tentar fazer com que o país se inserisse geopoliticamente e se inserisse economicamente, tá? A política de modernização de Deng objetivava ampliar as trocas comerciais, adquirir modernas tecnologias e elevar o nível de consumo da população. Esse era o ideal, tá? Economia chinesa. E aí, gente, como que funcionou? Como que ele fez isso? Calma aí, pulei aqui essa parte. Esqueci de falar para vocês das 4 modernizações. O que foi isso? Em 76, né, Deng assume no lugar de Mao Tse-tung e ele faz todas essas mudanças. Essas mudanças, eles se baseou em um pilar de quatro pés, onde ele chamou de 4 modernizações, né? Onde o programa foi chamado de 4 modernizações. Como assim? Quais mudanças Deng queria trazer para a China? Ele queria e ele precisava de mudanças tanto na indústria, quanto na agricultura, quanto na ciência e também nas forças armadas, tá? E foi a partir daí que se criou um novo conceito de socialismo que a China carrega até hoje, né? Que é o de socialismo de mercado. A China é o único país que se encaixa nessa nomenclatura e por um motivo. O socialismo de mercado é uma combinação de políticas socialistas com uma economia mais aberta, com uma economia que se assemelha à economia capitalista, né? Que vai mais para o lado da economia capitalista, com abertura dos portos, com a permissão da chegada de capital estrangeiro, de multinacionais, tá? Como que isso foi feito? Foi criado, né, para que esse programa desse certo, né, para que esse socialismo de mercado realmente acontecesse, o que a gente chama de ZEIs, Zonas Econômicas Especiais, tá? São áreas de Zona Franca, bem no litoral da China, fica bem ali no litoral, que facilita, né, obviamente, o fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços. E nessas zonas econômicas especiais, elas foram as áreas em que as empresas transnacionais poderiam se instalar no país. As áreas reservadas para essa instalação. E elas funcionam, como eu já tinha dito, como uma zona franca. Ou seja, é uma zona isenta, muitas vezes, ou com redução de impostos e de tarifa alfandegária, tá? Tudo isso para favorecer realmente o interesse de empresas estrangeiras na região. E deu certo? Gente, deu super certo. Olha aqui, com a abertura econômica, a economia chinesa atraiu grandes investimentos estrangeiros interessados no baixo custo da produção local. Gente, incentivos fiscais, né? Isenção de impostos,
incentivo cambial como desvalorização da moeda, grande mercado consumidor, né? A China é um país extremamente populoso, o mais populoso do mundo. Grande mercado consumidor, grande mão de obra, tirando toda a logística que foi, né, investida ali na região, como, por exemplo, infraestrutura nos meios de transporte, tá? Infraestrutura de tecnologia. Então, deu super certo. O grande crescimento, aliado às reservas cambiais, faz com que a China hoje se mantenha muito presente no comércio mundial, tá? Ela, como eu já falei para vocês lá no início, hoje é a segunda maior economia, perde somente para os Estados Unidos. Falando agora do setor agrícola, lembra lá da coletivização proposta pelo Grande Salto? Então, durante o governo de Deng Xiaoping, né, durante todo esse processo de modernização, das 4 modernizações, as comunas populares chegaram ao fim, né, foram eliminadas. E os camponeses eles foram autorizados a vender os seus excedentes das metas de produção que foram previamente estabelecidas pelo governo. Então, eles deveriam ter, sim, uma meta de produção pré-estabelecida, tá? Para fornecer para o governo, mas o excedente poderia ser comercializado. Ou seja, mais uma vez a gente consegue ver aí o meio a meio da política do socialismo de mercado, né? Característica socialista, característica capitalista ao mesmo tempo. E a cada dia que passa, a gente consegue ver mais perfeitamente, de forma mais clara, essa divisão, gente, desses sistemas. Porque a China, ela tá com uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade socioeconômica muito grande, principalmente entre as zonas econômicas especiais, onde toda a economia capitalista acontece, e o restante do território, né? E o restante do país. Então, apesar de ser uma economia com um grande PIB, né? A China ainda é considerada um país emergente. É considerado um país com grande crescimento nos últimos anos, e isso é verdade, né? Nos últimos 30 anos, a China não para de crescer, só cresce anualmente, mas ela ainda carrega resquícios, problemas sociais, principalmente, dos países subdesenvolvidos, tá? Por isso, ser emergente. Sobre a geopolítica, um fato que demonstrou a força dessa nova geopolítica dos Estados Unidos, que eu ia falar, desculpa, da China, foi a retomada das províncias de Hong Kong e de Macau, né? Hong Kong pertencia à Inglaterra e Macau a Portugal. E aí a China retomou o controle dessas províncias, tá? Essas 2 áreas foram reincorporadas ao sistema, esse novo sistema do socialismo de mercado na China, como regiões administrativas especiais. O que é isso, né? Essas áreas possuem uma certa autonomia em relação ao governo chinês, tá? Mas, como eu disse, certa autonomia. O controle ainda é da China. Surgiu também, né? Surge, na verdade, cada dia mais uma pressão maior sobre Taiwan, porque Taiwan é considerada uma província rebelde, né? Taiwan é uma ilha que fica ali, né, a leste do território chinês e que foi habitada pelo grupo que era contra a Revolução Socialista de Mao Tse-tung. A galera que era a favor do capitalismo, desde aquele momento, se refugiou na antiga ilha de Formosa, hoje Taiwan, né? Então, o capitalismo ali, ele sempre existiu, mesmo com a reforma socialista. Por isso, essa rebeldia, né? Um fato interessante, para que a gente feche aqui o nosso capítulo, é esse quadrinho de aprofundamento que vem falando para vocês, Fábrica do Mundo.
é responsável por 1/3 do crescimento econômico mundial. Gente, é só para ratificar o tamanho, a volumez do produto interno bruto da China para que ela tivesse alcançado esse estágio de segunda maior economia do mundo, né? E mostrar que isso foi consequência, sim, das zonas econômicas especiais, principalmente, tá? Que atraiu muito capital estrangeiro e que faz com que hoje a China seja um dos maiores países comerciantes ativos, né? Não só na economia, como na geopolítica mundial. Existe até aqui no outro quadro, um quadro de contextualizando, falando do colonialismo chinês. Como assim? Gente, esse colonialismo seria, né? Poderia ser entre aspas. Será que a China está promovendo um novo colonialismo? Isso tem a ver com a participação efetiva que a China tem tido dentro do continente africano, tá? A China, ela fornece capital para o continente e, em troca, ela consegue acesso aos recursos naturais que são abundantes na África, né? Principalmente relacionados a petróleo e a minérios. E, assim, a cada dia que passa, mais empresas chinesas estão dentro do continente, mais indústrias chinesas estão dentro do continente. E aí fica essa dúvida: será que isso já é um novo colonialismo? Será que tem chance de voltar, né? Da gente ter realmente um colonialismo como ele foi lá no século XV, XVI, ou como foi o neocolonialismo no século XIX? Fica essa pergunta, fica essa observação para que a gente reflita e observe daqui para frente, tá bom? A gente volta com o capítulo 22 daqui a pouco. Beijos e tchau!